Fala galera tricolor, pré-jogo na área, Santa Cruz e o Xará, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, é o jogo da volta, Mundão do Arruda. E olha, torcedor, eu já vou fazer aqui um pedido. A gente sabe que tem nas redes sociais uma campanha sem SAF, público zero, tem uma hashtag que subiu aí na internet, nas redes, e foi feita uma campanha público zero no Arruda para protestar em relação ao andamento da SAF, ao rito da SAF, principalmente pelo que está acontecendo nos bastidores. Mas eu gravei aqui no vídeo anterior, tá, informações que a nossa produção colheu e apurou, e eu trouxe naquele vídeo que tem também a nossa opinião nesse conteúdo. Se o Santa não virar SAF, neste ano, o Santa pode entrar em colapso sim. Porque o time já está devendo salários, e eu vou falar nesse pré-jogo aqui em relação a isso, a esse calendário que está sendo montado, é esse esforço que a diretoria está fazendo, e eu não sou assessor de imprensa do clube, eu não sou assessor de imprensa de nenhum dirigente do Santa, mas a gente fala aqui, a nossa preocupação de toda a nossa equipe, em relação ao Santa, a instituição Santa Cruz Futebol Clube. Então, torcedor, por mais que você esteja chateado em relação à SAF, em relação ao rito da SAF, é importante que você vá ao jogo. É porque o Santa Cruz está dependendo da sua renda. O Santa Cruz está dependendo do seu ingresso comprado para poder ter recursos e ajudar a pagar a folha. Não tem patrocinador novo, não tem dirigente tirando milhões do bolso. Pode até haver a vaquinha aí dos conselheiros, dos dirigentes que possuem um poder aquisitivo melhor e ajudar o Santa. Mas até quando nós vamos viver de doação de dirigente para manter o clube em dia? Para manter o clube com salário em dia? Para manter um clube de pé? Nos tempos de SAF, nos tempos de clube empresa, no século XXI, estarmos ainda falando de dirigente que tenha dinheiro para poder ajudar o clube? Francamente, né, torcedor? Então assim, faça a sua parte, vá para o jogo, vá ajudar o Santa. Não vá ajudar presidente, dirigente, investidor de SAF. Não. Vá pelo amor que você tem ao Santa Cruz. E ajude o seu time, porque é da sua renda que o Santa vai poder pagar os boletos que tem a pagar e que já estão vencidos. Dito isso, peço para que você dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos aqui para as notificações. Nas nossas redes sociais daqui a pouco tem escalação, tá? Assim que forem liberadas. E você pode também no nosso canal do WhatsApp acompanhar toda a movimentação da plataforma Multiplay PE no seu celular, na palma da sua mão. Vamos para o jogo, galera? Vamos lá, informações de Santa Cruz e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Santa e Santa, tá? Foi até engraçado que perguntaram... Uma jornalista perguntou no final, Santa e Santa, quem é melhor? Aí Marcelo Cabo respondeu, vocês vão ver já na entrevista coletiva do técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo. Mas deixa eu falar aqui, antes de falar do time, desse calendário de pagamento que foi montado para quitar esse novo atraso com os jogadores. E olha que parece que nós estávamos adivinhando. Vocês lembram que eu perguntei, no dia da apresentação do calendário da SAF, perguntei ao presidente Bruno Rodrigues, presidente, é possível que esse atraso ocorra mais uma vez? E o presidente disse, não, a SAF está andando, no segundo semestre teremos a SAF, isso vai estar resolvido. Foi um desarranjo no fluxo de caixa. É a nova expressão do momento para os dirigentes, né? Quando atrasa o salário, um desarranjo aí no fluxo de caixa. Eu já ouvi isso no Náutico, já ouvi no Santa Cruz 2 vezes. Mas vamos lá. O presidente montou aí uma força-tarefa, teve um almoço na sexta-feira com dirigentes, com o presidente do conselho, com o novo presidente do conselho fiscal, já que o Bartolomeu Bueno saiu, né? E o Santa está com um caixa deficitário de R$1 milhão em aberto com o elenco, isto é, este ano. Eu falei aqui no vídeo anterior, a história do colapso, que o Santa tinha uma folha de 600, depois passou para 1 milhão, mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 200. Os contratados vieram pelo projeto, e nós perguntamos isso ao Marcelo Cabo, porque inclusive ele, quando foi contratado e que chegou na primeira entrevista dele, ele disse, eu vim pelo projeto. E esse projeto todo mundo sabe que é a SAF, tá? Então, eu perguntava isso ao Marcelo, perguntei ao Thiago Galhardo na entrevista coletiva de apresentação de todos eles. E todos os reforços que vieram, tá?
até na era Itamachule, já era produto da SAF. Pelo menos foi o que o Mascadá disse aqui, depois ele saiu do grupo investidor, logicamente, e aí quem paga o pato, quem paga a conta é o Santa Cruz. Mas os jogadores vieram por conta do projeto SAF, porque senão nem vinham. Tiago Galhardo disse aqui, tá gravado, tá aqui. É só você vir aqui na playlist do Santa Cruz. Eu perguntava ao Tiago Galhardo, se não fosse projeto SAF, você viria ao Santa Cruz? Ele disse claramente, não, não viria. Mas isso é uma coisa do passado. Vamos para frente, para a gente não ficar remoendo aqui e para a gente ganhar tempo também, porque a gente quer saber do jogo, né? Para eu fechar essa questão do calendário aqui. O Santa pagou uma parte na última quarta-feira e até o dia 18 desse mês vai quitar outra parte. É mais de 1 milhão a folha, hein, galera? É todo mês esse sofrimento por conta desse 1 milhão de reais que agora custa a folha do Santa Cruz. É mais de 1 milhão para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então esse calendário foi montado, teve esse almoço com os dirigentes para tomar pé e posição de como a SAF pode andar. A SAF vai ter que sair esse ano, porque senão não tem sustentabilidade para o Santa Cruz. E esse 1 milhão de reais, além do salário, tem carteira, né, que é o salário do jogador, direitos de imagem, moradia, também estão inclusos aí nesse débito. Então, é uma aproximação do valor atual da folha mensal do Santa, que está sendo bancada 100% pelo clube, apesar da chegada ociosa da SAF. É aquilo que a gente vem falando, tá? O elenco se reuniu com os dirigentes, com os diretores, o presidente Bruno Rodrigues, ele fez esse calendário, pagou parte do elenco, até o dia 18 paga o restante, e aí os jogadores ficaram, segundo informações de bastidores e que nós apuramos, ficaram satisfeitos com esse calendário e estão focados no jogo. E eu tive uma longa conversa com o Marcelo Cabo, fora dos microfones, sobre esse assunto, eu vou trazer para você aqui, tá bom, torcedor? Já, já. Era um acerto de boca, foi mais uma vez um acerto verbal e os jogadores aceitaram, tá bom? O Santa Cruz pediu, inclusive, um adiantamento aos investidores da SAF de 7 milhões e meio de reais. O Santa está aguardando saber se pelo contrato pode receber esse dinheiro, esse adiantamento, para quitar aí, deixar esses salários em dia, tá bom? É isso. Em relação ao futebol, o extracampo, é isso. Vamos para o time? Vamos falar do time? O técnico Marcelo Cabo não vai poder contar com o Israel. O jogador está na transição, não tem condições físicas ainda, não foi liberado da transição do departamento físico para o departamento de futebol para poder entrar em campo neste domingo, tá? Então Israel está fora do jogo. E o Santa vai ter aí esse rodízio nas laterais, porque o tricolor do Arruda vem testando. Yuri Ferraz e Totti na direita, vem testando o Rodrigues e o Natan na esquerda. Então esse rodízio vai continuar até que o técnico Marcelo Cabo tome uma decisão em relação às laterais. Ele, inclusive, recebeu o Natan recentemente, o Natan está jogando, inclusive, já entrou nesse rodízio. E aí, para a gente ter aqui um esboço do que pode ser o Santa Cruz, né, uma base do que pode ser o Santa Cruz, o Santa aqui no primeiro jogo empatou lá em Goianinha, naquele estádio que problemas sérios do gramado, empatou em 0-0, depois o Central foi lá e ganhou da equipe do Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, o Santa Cruz Potiguar, e isso acabou despertando a ira da torcida, porque o Santa empatou e o Central venceu. Mas se levarmos em consideração aqui o último jogo do Santa Cruz, que foi diante do América de Natal, naquele empate em 0-0, Felipe Alves, Yuri Ferraz, Eurico Lima. O William Alves deve ser sacado, porque ele substituiu no jogo passado o Matheus Vinícius. Matheus Vinícius já cumpriu a suspensão, ele deve voltar. Natan, Gabriel Galhardo, Balotelli, William Júnior, Giovani, Tiaguinho e Thiago Galhardo. E aí a minha dúvida em relação às laterais do Santa Cruz, para sabermos quem serão os titulares nesta partida. Por enquanto, como eu disse, esquema de rodízio. Vamos ver a definição do técnico Marcelo Cabo, já tem escalação aqui nas nossas redes sociais. Galera, mais uma vez,
Antes da gente falar sobre isso, de eu dar esse recadinho, vamos ouvir o técnico Marcelo Cabo. Na última entrevista coletiva, ele fala do time, fala do momento do Santa, essa oscilação negativa já depois da classificação antecipada. Os números estão caindo de rendimento, né? O rendimento do Santa caiu um pouquinho de acordo com os números. Ele fala sobre tudo isso e, logicamente, nós perguntamos sobre essa questão de SAF, a questão dos salários atrasados, até que ponto isso pode afetar no desempenho da equipe. Põe no ar a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo. Santa Cruz tem apesar de classificado, tem um jogo importante, vai jogar em casa, vai enfrentar o Xará, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro, a gente viu uma queda de rendimento do Santa Cruz nesse retorno, né, dessa primeira fase. São 2 jogos agora que o Santa Cruz não vence. Aqui que o Marcelo Cabo acaba atribuindo esse resultado e como agora também trabalhar esse elenco, essa motivação agora, já que o primeiro objetivo, que foi o da classificação, já foi alcançado. Então, trabalhar a cabeça desses jogadores para essa permanência aí na liderança que vale muito para um mata-mata. Boa tarde a todos. Reputo que seja uma oscilação previsível e esperado dentro de uma competição longa, né? Nenhuma equipe consegue ser estável dentro de uma competição longa, como é uma competição de cenário de campeonato brasileiro. E a gente está muito atento que em um certo momento isso iria acontecer, porque a gente fez um primeiro turno fora da régua. Então, às vezes você acaba pagando pelo seu próprio sucesso, né? Pagando entre aspas, né? Porque você tem um primeiro turno de excelência, né? Como a gente teve, os números podem dizer por si só, com mais de 80% de aproveitamento, e o segundo turno a gente começa num volume como a gente não começou o primeiro turno. Então, essa oscilação que sempre acontece em todos os campeonatos que eu já disputei, ela veio agora, no início do segundo turno. E é um momento que a gente dá para recalcular a rota rápido, né? Eu não digo nem recalcular a rota, a gente passar por essa nuvem, né? Porque você recalcula a rota quando tem tempestade, e aqui dentro não tem tempestade. É uma nuvem que a gente acabou encontrando, que a gente vai ter que desviar e voltar ao sentido que a gente estava no início do campeonato. Então, mas a gente está bem atento a isso, apesar da gente ter essa instabilidade dentro da competição. A gente classificou com 3 rodadas de antecedência, a gente é líder da competição e vamos buscar fazer um jogo dentro de casa para que a gente possa manter essa liderança e realmente buscar ter aquela trajetória que nós tivemos no primeiro turno da competição. Sim, isso aí já está sendo, sabe, trabalhado desde o início do trabalho. A gente sempre busca antever, busca antecipar um cenário que possa acontecer. Então, a gente coloca esse cenário, né? Se acontecer isso, a gente vai por esse caminho. Se acontecer isso, a gente vai por aquele caminho. Então, assim, a questão com o grupo é uma questão assim que está muito, muito controlada. O grupo entende que foi uma instabilidade que a gente viveu. Apesar da instabilidade, a gente tem uma performance muito boa dentro do campeonato. Eles têm consciência que a gente precisa voltar a ter uma sequência de vitória. Eu acho que a gente vai buscar nesses 3 últimos jogos os 9 pontos que a gente tem direito. Então, a questão do grupo está muito bem controlada, o grupo está consciente. A gente tem feito trabalho internamente, não só eu, como departamento de futebol, entendendo que a gente precisa ir muito bem nesses 3 jogos e já está muito bem preparado para que a gente possa entrar no mata-mata muito forte. E talvez esse cenário, né, dessa instabilidade no início do segundo turno, a gente de tudo, né, até do momento difícil, a gente tira benefícios. Então são alguns benefícios que a gente vai tirar, como, por exemplo, você pegar uma equipe como o América fora de casa e fazer um jogo não muito plástico, mas sim competitivo e trazer um ponto. Isso é um cenário que a gente deve encontrar no mata-mata. Ter uma diversidade dentro de casa diante do Central foram cenários que a gente não tinha vivido ainda dentro da competição. Isso tudo faz a gente começar a entender, contextualizar o que a gente precisa
melhorar o que a gente precisa entender para a sequência da competição. Marcelo, foram 7 jogos, né, de ida nessa primeira fase e o Santa venceu quase todos, só não venceu, né, a equipe do Santa Cruz do Rio Grande do Norte 0-0 fora de casa. Que cuidados o Santa tem que ter agora no jogo, né, diante da sua torcida? Diante do Santa Cruz, muito cuidado. A última partida do Santa Cruz, ele fez uma boa partida diante do Central. O Central fez um gol de falta aos 44 do segundo tempo, onde ele venceu a partida. Então eles vêm de um bom jogo fora de casa, ele já tem vitória fora de casa. É uma equipe que a gente precisa ter todos os cuidados, como a gente tem diante de todas as equipes que a gente pega, mas eles já analisando o que a gente precisava analisar, o último jogo diante do Central, o jogo que eles venceram fora de casa. E só que assim, o Santa Cruz dentro de casa tem sua maneira de jogar e uma maneira de ter um jogo de imposição, um jogo de buscando resultado, um jogo de ter um jogo como mandante e a gente ter, né, o aproveitamento que a gente tem dentro de casa com apenas um tropeço, uma derrota e bons jogos e boas vitórias dentro de casa. É isso que a gente pretende retomar depois do jogo do Central, para que a gente possa ter uma performance muito boa dentro de casa, que a gente volte a vencer e mantenha essa liderança da competição, que é muito importante para nós na trajetória da competição. Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Ternamor. Marcelo, o Santa Cruz é um clube gigante, mas está na Série D. O que você diria ao torcedor que teme que o time repita os erros do passado e não consiga o tão sonhado acesso? Eu já posso contextualizar a sua pergunta dizendo que a gente aprende com os erros do passado, né? Apesar de eu não ter estado aqui num passado recente, como foi a última Série D, onde o clube não conseguiu se classificar na fase de grupos, onde outras competições que foram bem também na primeira fase e não conseguiu o objetivo. Claro que a gente procura se informar, procura entender o que aconteceu, para que seja um aprendizado, mesmo para a gente que não estávamos aqui no momento e a gente entende, mas passou. A gente não pode pagar uma conta que não é nossa. Essa conta é de quem passou por aqui e não conseguiu o êxito. Mas a gente agora está bastante atento, né, para que a gente termine essa fase de grupo buscando esses 9 pontos e a gente chegue o mais preparado possível para a gente buscar o nosso objetivo passo a passo. Não adianta eu pensar na segunda fase do mata-mata se eu não passei da primeira. Então, eu não quero falar de segunda fase de mata-mata. Eu quero falar dos 3 últimos jogos e já preparando a equipe para o primeiro mata-mata. A gente fala muito dos 3 mata-mata, mas para eu poder ter os 3 mata-mata, eu tenho que passar do primeiro. E primeiro eu preciso entender quem eu vou pegar, qual vai ser a nossa logística, qual vai ser o adversário. Então, não adianta eu falar de segundo mata-mata, terceiro mata-mata, de semifinal, se eu já tenho só o direito de jogar o primeiro mata-mata que nós conquistamos. Então, vamos focar nesses 3 últimos jogos, que é muito importante. Ser primeiro colocado é muito importante e ser primeiro colocado, no geral, é importante, ou ficar entre os 4 primeiros geral, para que pelo menos a gente decida até o último mata-mata de classificação em casa. Se a gente vai buscar a primeira colocação para decidir tudo em casa, ou pelo menos ficar entre os 4 primeiros para a gente decidir os 3 mata-matas, o segundo jogo em casa. Marcelo, boa tarde, prazer em revê-lo. Você falou agora há pouco em tempestade, né? No time não tem tempestade no seu elenco em relação à matemática da classificação, que já veio, e do futuro do Santa na Série D. Mas do lado de fora do extracampo tem uma tempestade, que é a crise financeira do Santa, com a questão de salários atrasados, a SAF que estava prevista, pelo menos era uma intenção de ela já iniciar em agosto, segundo semestre, não iniciou, tem um imbróglio em relação à SAF, e todos vocês, inclusive você, quando chegou aqui, todos nós perguntávamos aos jogadores o que trouxe eles aqui ao Santa Cruz. E inclusive eu lembro que eu perguntei a você, e todos vocês falaram em projeto. O projeto do Santa, o projeto da SAF. E esse projeto ainda não chegou. E até que ponto isso pode atrapalhar o andamento do elenco, do Santa Cruz na Série D, em relação a essa crise financeira, a questão de salário? Já sei que a diretoria já se pronunciou em relação à parte do pagamento, mas o Thiago Galhardo, inclusive, se pronunciou. Até que ponto o elenco está blindado em relação a isso? Obrigado. Boa tarde.
primeiro, a palavra crise, ela não cabe no interno do Santa Cruz nesse momento. Não existe crise, tá? Não existe crise financeira. Foi um recálculo que teve que fazer para a sequência. A gente está muito bem respaldado pela nossa diretoria, a gente está sendo, o nosso presidente, junto com o corpo diretivo, esteve pelo menos reunido com a gente 2 vezes na última semana, sendo bem claro, bem objetivo. A gente vê um movimento muito grande da diretoria para que possa sanar isso o mais rápido possível. Existe sim a pendência, mas é uma pendência que não impacta nada ao grupo de trabalho. Independente da gente estar com 1 dia de atraso ou 3 meses de atraso, que não é o caso, nós vamos ter a mesma entrega como tivemos diante do América fora de casa, o mesmo empenho nos treinamentos. A gente vai cumprir tudo aquilo que a gente acordou até o final da Série C, porque a gente não joga só pelo contrato. O contrato é importante. A gente joga por uma torcida apaixonada por um projeto que você mesmo falou que nos foi apresentado. Então, assim, internamente não tem tempestade, internamente não tem crise, está tudo muito bem alinhado entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Nós estamos muito... A diretoria, ela tem o voto de confiança meu do treinador, a diretoria tem o voto de confiança dos jogadores, nosso presidente tem nosso voto de confiança e todos aqueles hoje que gerem o Santa Cruz, na questão Santa Cruz, comissão técnica e jogadores. Todos nós temos a consciência e nós não vamos deixar de empenhar nem uma gota de sangue a menos do que a gente empenhou até agora nessa trajetória. Né? A gente tem muita convicção que tudo isso vai ser sanado em um curto espaço de tempo, e logo vocês vão ficar sabendo, porque a diretoria tem nossa confiança, o presidente tem nossa confiança. E a gente acredita sim no projeto que nos foi apresentado. A gente acredita naquilo que foi nos falado, porque são pessoas sérias que sentaram com a gente, são pessoas sérias que passaram o projeto. Percurso, trajetória de percurso, ter qualquer ruído é normal no futebol. A gente teve aí esse percalço, eu posso intitular como percalço, correto? Esse momento aí, que até então nunca tinha havido essa questão de salário aqui dentro, mas é uma coisa que a gente está muito, muito confiante, muito convicto que vai tudo ser resolvido, e o foco do Marcelo Cabo e dos seus comandados é única e exclusivamente dentro do campo, para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e entregar essa vitória importante para a nossa trajetória ao nosso torcedor. O que eu peço ao nosso torcedor, que eles nos incentivem e nos impulsionem nos 90 minutos, durante o jogo, né? E ali estejam, joguem com a gente, porque eles fazem a diferença. E depois do jogo não for o resultado que seja satisfatório para eles, que eles protestem de uma maneira pacífica, como eles sempre fizeram, e aí eles vão ter, como tem o nosso respeito, né? A gente que milita no futebol, a gente não pode viver só de elogios e aplausos, a gente tem que viver também, saber lidar com as críticas, com as vaias, porque isso é o direito do torcedor. Então, assim, eu só peço que eles nos incentivem nos 90 minutos e no final do jogo, se a gente agradou eles entregando performance e resultado, tudo bem. Se também tiver que reivindicar algo após a partida, eles podem ter a certeza que eles vão ter o meu respeito e o respeito dos nossos jogadores, aquilo que eles manifestarem na torcida. Marcelo, você tem, na verdade, conta aí com o Matheus Vinícius, que cumpriu a suspensão automática, né? Você falasse um pouco sobre esse jogador e também sobre a condição do lateral direito Israel. A questão do Matheus Vinícius é um jogador que faz uma temporada brilhante, né? Teve a expulsão no último jogo, isso já foi conversado internamente sobre, eu falo que essas coisas eu trato internamente. Ele é um jogador que está em prospecção, é um jogador que está evoluindo, crescendo na carreira, é um jogador que nos entregou muito nessa temporada, um jogador que eu posso reputar que tem um futuro brilhante, né? O presente dele já é um presente brilhante, ele tem um futuro brilhante, é um jogador que tem tudo que crescer, que evoluir
como está evoluindo e chegar num bom patamar no futebol brasileiro, né? Mas é um jogador que eu te reputo que ele tem as valências muito boas, que ainda está desenvolvendo elas em crescimento, entendeu? A questão do Israel é uma questão que ele está se preparando, né? Tá nos estágios, cumprindo os protocolos internos, e para esse jogo ele ainda não tem condição de ser relacionado, né? Como vocês sabem, que já foi dito até pelo nosso departamento médico, foi uma lesão complexa, né? Então, assim, essa questão médica, né, cabe a mim a contextualizar, não cabe a mim contextualizar e pontuar, que de medicina eu passei longe da faculdade, né? Por mais de ter essa experiência, nós temos aí o Dr. Antônio Mário, nosso diretor médico, um cara espetacular, ímpar, e nós temos aqui, nossos médicos são espetaculares, então eles estão mais preparados para falar da questão médica do Israel, mas o que eu posso pontuar para você, que ele não vai ser relacionado para esse jogo, que ele ainda está num processo de recuperação, entendeu? E de evolução dentro do trabalho, tá? E temos 2 outros bons laterais, que é o Totti e é o Yuri. Enquanto a gente não pode contar com ele, a gente vai trabalhando esses 2 atletas que possam entregar o melhor para a nossa equipe e a gente ter um bom jogo no domingo. Marcelo, sobre as condições físicas dos atletas, a gente vê que no segundo tempo o time cai de rendimento. E também sobre o Matheus Melo. Você pretende aproveitar ainda o jogador no decorrer aí do campeonato? Uma coisa que eu posso te garantir a todos vocês: o único problema que a gente não tem aqui é problema físico. Nosso preparador físico é de excelência. Nossa preparação física é de excelência. Às vezes o time tem uma queda técnica. E eu vou até chamar essa responsabilidade mais para mim. Ela pode ter uma queda tática, ela pode ter uma queda técnica, mas uma coisa, meu querido, eu te garanto, que a nossa queda não é física. Nosso time é muito bem preparado fisicamente. Muito bem preparado fisicamente. Haja vista que a gente jogou um jogo contra o Central com -1, aos 23 minutos do segundo tempo. Tomamos o gol e no final nós tivemos um jogo de imposição nos últimos 10, 15 minutos buscando o gol, e se meu time não tivesse bem de perna, a gente não conseguiria nem com -1 chegar na área do Central. Então, fisicamente, o nosso time é muito bem preparado. Existe um trabalho aí feito de excelência, não só pelo Gustavo, mas pelo Tacão, pelo Romão, né, pelo departamento físico. Isso aí é uma coisa que eu tenho tranquilo. Nosso DM continua zerado na questão dos musculares. Nós já temos hoje o Israel, né, voltando. É muito difícil um time no futebol brasileiro ficar 2 meses com o DM zerado. Eu até brinco com o meu DM. Vocês estão jogando tranca todo dia? Porque não tem tratamento, tem manutenção. Então, essa parte física, isso é uma coisa que menos me preocupa dentro do Santa Cruz. Matheus Melo é um jogador que ficou muito tempo inativo, né? Quando eu cheguei, ele já estava inativo há um bom tempo, ficou um bom tempo inativo comigo. É um jogador que está crescendo nos treinamentos, está evoluindo. É um jogador que teve a oportunidade de fazer 50 minutos de um jogo treino, que eu te digo, um campo mais aberto, né? Porque hoje em dia você faz um coletivo a pronto, não é um coletivo como era de 20 anos atrás, que você solta a bola no meio e tem 2 tempos de 35. O coletivo hoje a pronto é um ajuste. Você para aqui, corrige uma linha, você para aqui, corrige um bloco, corrige um setor. Então não é, como a gente diz, um campo aberto, onde o jogador tem 45 minutos ali de um volume muito grande. E por isso que às vezes a gente faz esse jogo treino para jogadores que têm poucas minutagens. Mas ele é um jogador que está evoluindo, está crescendo. E a gente, assim, que entender que é o momento da gente lançá-lo durante o jogo ou para iniciar uma partida, a gente vai optar por ele, que é um jogador que tem se entregado bastante no treinamento do dia a dia, está com a cabeça boa, está focado, está treinando, vai ser pai, está feliz. E assim, quando a gente entender que é o momento, a gente vai lançar ele, porque é um jogador que tem muita qualidade técnica e pode nos ajudar na nossa trajetória. Marcelo, deixa eu voltar a essa questão das laterais, você falou agora há pouco. Você já tem definido as 2 laterais? Você pretende fazer rodízio? Que você falou agora, estou trabalhando com os 2 atletas. No caso da direita, né, você tem o Yuri, você tem o Totti, na esquerda você tem o Natan.
tem o Rodrigues. Isso já está definido ou eles realmente vão trabalhar nessa questão de rodízio para você? Boa pergunta. Eu tenho um equilíbrio muito grande nessa posição. Eu tenho um equilíbrio muito grande na lateral direita e eu tenho um equilíbrio muito grande na lateral esquerda. A gente não tem uma diferença técnica assim de falar, pô, ou esse jogador está performando de uma maneira que não dá nem para pensar num substituto nesse momento. Eu acho que a disputa, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, ela está em aberto. E eu estou tentando, nessa trajetória, prospectar os jogadores da lateral direita e prospectar os jogadores da lateral esquerda, dando uma continuidade de 2, 3 jogos, para aí sim eu definir, né, quando um pouco mais para frente, não, esse lateral agora vai ter a sequência na lateral direita e esse lateral vai ter a titularidade da lateral esquerda. Posso dizer, meu querido, que está em aberto. E aí eu quero oportunizar eles para que eu tome, né, falar, esse aqui vai ser o titular, esse aqui vai ser o titular. Por que me dá esse direito de estar em aberto? Porque eles são muito equilibrados, né? Tanto na lateral direita quanto na esquerda. Um tem uma valência melhor para atacar, outro tem para defender, outro tem na bola aérea, outro tem na construção do jogo. São valências, mas se você pegar no cômputo geral, eles são muito equilibrados. E posso dizer para você que eu estou num momento de observação na lateral direita e na lateral esquerda, porque quando eu coloco no jogo, eles me entregam bem parecido. Mas eu vou tomar essa decisão, podem ficar tranquilos que eu não me furto de tomar as decisões e falar assim, esse agora tem a sequência de titular e esse tem a sequência de titular. Galera, mais uma vez eu reforço. Não adianta fazer campanha público zero se o Santa depende do público. Eu só queria conscientizar você, torcedor, e que é importante neste momento você estar em campo, porque é o seu ingresso que pode ajudar o Santa a pagar os boletos. Não adianta fazer protesto contra o dirigente, contra Bartolomeu que saiu, inclusive foi até perseguido, família perseguida, enfim, ele não quer nem botar os pés no Santa Cruz. Mas, e eu entendo que o torcedor esteja ávido pela chegada da SAF, esteja angustiado porque está vendo o Santa Cruz agonizando financeiramente, né, com essa questão dos salários atrasados. Mas o lugar do torcedor é no estádio. Eu falei aqui no vídeo anterior, conversei com o diretor da Patrimonial de Santa Cruz, o André Batista, e ele revelava aqui no canal, está aqui na playlist do Santa. O Santa está com as obras paradas porque todo o dinheiro está sendo canalizado para o futebol. Então, torcedor, se todo o dinheiro está sendo canalizado para o futebol, faça a sua parte, vá para o jogo. Ajude Santa Cruz. Se o Santa Cruz perder, vai, proteste, bote faixa, só não invada campo, só não vá para agressão, só não quebre o patrimônio do clube. Mas o lugar do torcedor é no estádio. Não adianta dizer público zero. Se o Santa não tiver renda, como é que vai pagar os salários atrasados? O Santa depende de você, torcedor. O Santa não depende de dirigente. O dirigente está hoje, não está amanhã. Infelizmente, eu falava no vídeo anterior e vou trazer aqui, mais uma vez, essa opinião. O Santa vive um poço de vaidades. O Santa vive como vitrine para projetos pessoais. Quantos dirigentes do Santa Cruz já passaram no clube e que entraram na carreira política? Ou queriam fazer do Santa Cruz uma vitrine para a eleição no ano seguinte, ou 2 anos depois? E essa gestão também não está livre disso não, porque eu já tenho informações de que há dirigentes do Santa Cruz já planejando a eleição desse ano, já planejando uma possível candidatura a deputado, tá? Então, assim, eu sei que os interesses pessoais às vezes batem a porta, ficam mais aflorados, mas vocês, dirigentes, pensem no Santa. E aí você, torcedor, também faça a sua parte, pense no Santa, vá a campo, tá legal? É isso, galera. Se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para as notificações. Nas nossas redes sociais já tem a escalação das 2 equipes. E você também pode acessar o nosso canal WhatsApp Multiplay PE e ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa plataforma, as notícias do Santa Cruz, do seu clube do coração e também do clube rival, do Santa, do Náutico, do Central, do Retrô, para você também zoar com a galera, zoar com seus amigos aí, compartilhar todo o nosso conteúdo do Multiplay, tá legal? Boa sorte do Santa Cruz, boa sorte ao Santa Cruz e que o Santa Cruz daqui, né? Tô sendo até bairrista, e que o Santa consiga passar por esses problemas
para que avance na Série D do Campeonato Brasileiro, já está classificada a próxima fase, mas que pelo menos faça uma gordurinha e que o time fique embalado e supere esses problemas financeiros que estão acontecendo no Santa Cruz fora de campo. Tá legal? Tchau, galera. Até a próxima.